mesmo aí essas lives que a gente tem feito, tá bom? Eu vou dar uma continuidade naquela série que a gente vem fazendo, tá? Com alguns pontos que a gente vai fazer aqui. Toda semana a gente vai se encontrar, tá bom? Então, se você quiser alguém aqui, chamar alguém, tem ali embaixo aquele aviãozinho para você compartilhar para alguém, falar que já está começando, para ver se ela não quer se juntar, tá bom? E eu queria começar, como sempre, eu começo com uma história, né? Com uma história. Eu amo porque as histórias realmente nos ensinam, nos dizem muito, né? Sobre as coisas e sobre a vida, né? E antes de contar da história, só para fazer uma recapitulação, a gente vem falando um pouco sobre essas situações fodas que a gente superou, mas na verdade não é falar da situação foda em si, mas sim que ferramentas, que viradas, que pegadas, que olhadas, que transformadas a gente teve que fazer para poder sair dessa situação. Eu acho que hoje as pessoas não estão querendo saber se o outro passou por uma situação foda. É legal saber, porque você pensa assim, putz, não tô na pior também. Tem gente que também passa pelo mesmo, não é verdade? Mas eu acho que hoje a grande contribuição, o grande trabalho que cada um de nós temos que fazer é como eu superei isso, né? Que virada, que chave foi essa que me ajudou a sair de determinado momento onde eu tive uma tempestade sobre minha cabeça, né? E é isso que eu venho compartilhando com vocês. Como eu sempre digo, eu sou PhD em vida, assim como muitos de vocês. Só que, às vezes, a gente passa as coisas e a gente não retoma, não no sentido de olhar para aquilo e remoer de novo e sentir totalmente aquelas emoções, não. Mas no sentido de, o que eu aprendi com isso, né? E é isso que eu tenho sempre feito na minha vida pessoal, com tudo que eu tenho passado, que eu tenho certeza que você também teria livros. Quem aqui teria um livro para contar da sua vida já na idade que você tem atualmente, né? Mas hoje eu quero começar com uma história que eu acho que muitas de vocês já devem ter escutado. E essa história que eu vou contar agora vai nos ajudar para as próximas lives, tá? Porque essa primeira fase vai ser uma fase um pouquinho mais profunda, né? De que virada, de que chave eu tenho que virar efetivamente para eu mudar, não o jogo, né? Para eu mudar os resultados desse jogo, tá? E começa da seguinte forma, né? Isso é uma história real, né? Que aconteceu. E pegaram, né, um elefante, né? Um elefante bebê, né? Bebê ainda é pequeno, né? Como nós, entre aspas, como se fosse um adulto. E amarraram uma corda, né, no pé dele e deixaram aí por alguns meses, né? Na infância dele, deixaram durante os primeiros anos de infância do elefante, deixam amarrado essa corda a uma árvore. E ele não sabe que ele pode derrubar aquela árvore, né? E ele até tenta, né? Mas é uma árvore forte, pelo tamanho dele, é uma árvore que ele ainda não consegue derrubar, tá? E deixam ali, e ele tenta se soltar daquilo, mas a corda, né? A corda e a árvore são mais fortes do que ele. E ele começa a desistir de brigar com aquela corda e com aquela árvore, porque ele passa a entender que a árvore e a corda o destino dele é muito mais forte do que ele. E depois de algum tempo, ele é solto, esse elefante. Mas ele cresce, né? Ele começa a crescer. E já um adulto, pesando toneladas, onde poderia não só arrancar aquela mesma árvore dele quando criança, mas inclusive a casa do dono dele, do dono da corda. E ele não sabe disso. E quando é amarrada uma corda no pé, na pata dele, quando é amarrada essa corda, imediatamente ele estaciona, imediatamente ele para de puxar, imediatamente é anulada toda a força que ele tem. Não sei quem já escutou sobre esse experimento, isso é muito sério, né? E esse experimento é de muitos médicos sistêmicos, cientistas, pessoas que estudam o desenvolvimento humano, a mente, do qual eu sou apaixonada, vocês sabem.
nos ensina demais, né? É algo que dá base para muito estudo quando a gente fala sobre a mente do ser humano, né? E essa história vai servir para essas primeiras, acho que umas primeiras 3 lives que a gente vai fazer, tá bom? E talvez aqui venham, eu preciso responder algumas perguntas que muita gente está me fazendo. Eu entendo sobre isso, eu entendo sobre minha parte emocional, mas como eu supero isso, né? E é isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui nesses encontros que a gente vai fazer. Primeiro a gente falou sobre a situação, né, que a gente estava vivendo. Agora nós estamos dentro da situação, em alguns lugares já se está estendendo a quarentena. Então nós precisamos tomar efetivamente uma decisão muito séria neste momento. Ou eu continuo, porque muita gente está de férias, pegou essa quarentena, e tá certo, hein? Porque muita gente estava estressada, cansadíssima, trabalhou pra caceta, não descansou no final de ano, tava ali construindo suas riquezas, tava dando o seu melhor, tava dando o seu duro, não conseguiu ter um respiro. E ela falou assim, bom, eu vou ter que ficar de quarentena, eu vou pegar esses 15, 20 dias e eu vou tirar de férias. E ok, porque as pessoas tiram de férias, não é assim, gente? Eu acho que essa coisa de que não pode tirar férias, quarentena não é férias, eu acho que é muito pessoal. Desculpa, mas quem sou eu para me meter o meu bedelho na vida dos outros? Eu acho que é muito particular. Tem gente que está precisando de férias. Tem gente que estava precisando efetivamente largar um pouquinho o trabalho porque não conseguia ou pelo chefe, ou pela empresa, ou pelo negócio dele, ou pela autodisciplina dele poder se dar férias. Não sei se vocês concordam comigo, mas desculpa, eu não concordo com essa hashtag quarentena não é férias. Para algumas pessoas, e eu acho que foi extremamente importante, né? Muitas pessoas se desconectaram por algum momento quando perceberam, dentro dos primeiros 3, 4 dias, quando perceberam a seriedade dentro das suas casas que tinham, que eles podiam ter tido um trabalho, podiam ter um negócio, ser empreendedor, ter uma empresa, mas ele estava perdendo uma das coisas mais importantes que na vida tem, que é o nosso primeiro ciclo, né? Que é o nosso ciclo familiar. E eu acho extremamente inteligente você priorizar. Se você priorizou já isso, parabéns. Então, por isso, eu respeito extremamente as decisões das pessoas, porque cada um sabe o que está enxergando dentro da própria casa dele. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho extremamente sério isso. Tá? E não adianta entrar em casa e trazer mais problemas se você não resolve o que tem dentro, né? Mas eu acho que a coisa está se estendendo, né? A não ser que a pessoa possa ficar, cada um sabe. Eu costumo ficar 10 dias de férias, eu posso ter 15 dias de férias, eu posso ter 20 dias de férias, eu posso 40 dias de férias, gente. Se ela fez um pé de meia, se ela tem uma reserva financeira, se ela sabe que seu negócio está andando enquanto ela pode se permitir isso, parabéns! É totalmente entendível e é para se respeitar isso, né? E ajustar outros pontos que talvez ele não tinha tempo de fazer, tá? Mas eu acho que agora já estamos passando um pouco dos 20, dos 30 dias, né, gente? Exatamente, olha aqui, né? O pessoal falando, eu estava precisando dar uma equilibrada. E parabéns, gente. E não tem que se sentir pressionado por absolutamente ninguém. Eu acho que a pior coisa é a pressão externa, né? Que a gente permite entrar, né? Porque eu acho que você pode me atingir até onde eu permita que você chegue sobre as minhas decisões, né? Mas, talvez agora as pessoas estão falando, opa, peraí, já descansei, já tô aqui meio que ajeitando aqui as coisas em casa, percebi os pontos que eu tinha que ajustar, conversei aqui, mas agora, né, preciso voltar a trabalhar, né? As férias acabaram, eu determinei que minhas férias acabaram. Ok, e tu volta, né? E como voltar dentro de um panorama que, a princípio, muitas pessoas pensavam, daqui a tal dia passa tudo isso e eu volto. Ah, mas não passou. E agora, o que eu faço? Não é assim? E volta aquela coisa da ansiedade, né? Sempre é um ciclo, né? Quando acontece, tem o choque, né? Né? Isso a gente vai falar na outra live. Qual foi o ciclo de um choque, o ciclo, né, emocional, as etapas disso. E agora, muita gente está falando assim, e agora, né? Tá bom, já curti, já assisti todas as séries do Netflix, né? Já resolvi meus problemas, já resolvi que a gente fica junto mesmo, porque a gente se ama, a gente já parou as coisas, ou a gente está se separando mesmo, que é a melhor coisa que faz. Ok, não tem problema, tá bom? Sempre uma solução é melhor do que nenhuma, do que ficar com o mesmo problema.
Mas agora talvez seja o momento da gente falar assim, e agora o que eu faço? A primeira coisa é, de novo, a tomada das minhas decisões. Qual vai ser a tomada dentro desse panorama? Né? A gente falou sobre a era das competências, sobre a era da competência. Né? Sobre que agora não é mais você ter um diploma, não. Temos que ter um sistema onde eu possa trocar o que eu tenho pelo outro. Então, a primeira coisa é o que eu tenho para dar, o que eu tenho para ofertar, o que eu tenho para fazer troca com o meu outro. Por quê? Porque a era das competências, esse momento em que estamos, já está vindo muito forte, mas as pessoas não tinham percebido, hein? Tem 3 bases hoje de sistema de negócios e sistema de economia de troca. Quando eu falo economia no sentido economia é um ciclo que faz onde eu troco com você algo que eu preciso e você pega algo que eu tenho que você precisa. Vai, entre aspas, esse é o sistema de economia. Então, a gente faz girar isso, né? E aí, isso é uma das grandes preocupações que hoje estão, não é verdade? Não sei quem aqui é empreendedor, a grande maioria das pessoas que me assistem são empreendedoras, são empreendedores. Tem muita gente ainda, né, como empregado, né, como trabalhando para alguém. E sabe que ele troca, né? Desde que você trabalha no emprego, você troca o seu tempo, né? O seu tempo e conhecimento que você teve para fazer aquela operação, você troca por dinheiro. É uma troca. Eu dou meu tempo para você, né? Eu preciso de você 10 horas aqui na minha empresa. Ok. E você aprendeu a fazer essa tal operação? Você estudou para isso? Estudei. Eu sei. Então tá bom. Então vou lá e troco. E você me dá o quê? Eu te dou um salário no final do mês. É simplesmente assim. Ok? É uma troca. Assim como nós, quando somos empreendedores, quando somos empresários, quando somos donos de empresas pequenininhas, o próprio chefe é também alguém que está trocando. Então, é uma troca. A economia é exatamente isso. Por isso, me surpreende quando as pessoas falam assim, mas eu tenho que vender alguma coisa, meu amor. A venda nada mais é um processo para você fazer a troca por algo que você precisa. A não ser que você não precise de absolutamente nada, você não precisa estar inserido dentro da economia. E eu não sei se aqui alguém tem dessa forma, né? Talvez você já tenha totalmente suprido todos os seus canais, né, dentro da sua casa, o seu cardápio de opções. Então, você não precisa de ninguém. Mas eu acredito que, nesse momento, eu ousaria dizer que quase não tem ninguém nesse sentido. E a primeira coisa, então, se eu entendo que eu estou no momento que a economia precisa, que eu preciso para a minha economia, para fazer girar aquilo que eu preciso, eu tenho que olhar primeiro para o que eu tenho. Para o que eu tenho. Para eu poder me inserir dentro de uma cadeia onde há troca. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, esse teminha é um pouquinho assim, a gente vai voltar para vocês poderem entender os passos disso, tá? Mas eu quero que você escreva ali, se você quiser escrever aqui no chat. São 3 coisas que já vem acontecendo na gestão econômica já há um bom tempo e as pessoas não tinham se ligado. E talvez esse momento atual está deixando isso muito mais claro. Não é que é novo, não. E são 3 palavras, né? Que há muito tempo grandes empresários, pessoas de muito sucesso, na moeda, com aquilo que ele queria fazer a troca, entenderam. E muita gente não entendeu. Que a primeira é criatividade. O primeiro pilar hoje da era das competências, onde a economia está baseada na era da competência, a gente já explicou um pouco isso, mas a gente vai voltar um pouco nisso, em cada ponto, é que estamos baseados em 3 pilares. Primeiro, criatividade. Isso não é de agora, meus amores. Não é de agora. Talvez agora a situação mexeu com o teu nido confortável, gostoso e te fez, né, desacomodar e te fez falar, pelo amor de Deus, você vinha fazendo no piloto automático, agora tira o piloto e bota a tua criatividade para fazer, meu amor. Criatividade. A primeira coisa é criatividade. Quando a gente fala criatividade, é inovação. Muita gente está pensando em mudar, muito empresário fala assim, meu Deus, agora eu parei, não tenho, vou mudar de negócio. Ok, mas plano não se abandona. A primeira coisa que você fazer, depois que você tiver essas 3 tentativas, essas 3 bases, com as tuas competências desenvolvidas para você ter
moeda de troca forte para alguém querer trocar com você, depois se você tiver tentado tudo isso, aí você pode falar assim, isso aqui, perdi a vida inteira, foi errado tudo isso e foi embora. Mas se tem outras pessoas que têm sucesso com aquilo que você faz, é porque talvez a chavinha não esteja no negócio em si, talvez esteja do lado contrário. Então eu quero te dar essas ferramentas, esses caminhos rapidamente, e a gente vai trabalhar nessas 3 lives exatamente isso, ok? A primeira coisa é a criatividade, inovação. Hoje, o mercado, mais do que nunca, está deixando claro aos gritos e aos ventos o que já estava acontecendo, o que já muitas pessoas estavam vivendo quando resolveram realmente empreender, quando resolveram que tinham que passar para um novo nível daquilo que elas vinham fazendo, quando elas mesmas se autocolocaram. Pessoas inteligentes geram as suas próprias crises. Pessoas inteligentes geram as suas próprias tempestades. E como é que eu gero essas tempestades? Quando eu quero quebrar uma mesmice. Quando eu não me conformo mais com o que eu estou colhendo cada dia. Pessoas inteligentes geram as suas próprias... Você já tinha pensado nisso? Quantas crises você gerou de forma consciente? Porque a vida, se você não as gera de forma consciente, é o tal sentido urgente. Sabe, poucas pessoas colocam na vida dela o sentido urgente, porque não gostamos disso, e eu expliquei um pouquinho disso nas outras lives. Então, quando a gente é colocado, quando eu me coloco numa nova meta, por isso, quando as pessoas não têm metas, elas não estão colocando... Elas não estão colocando aquele novo desafio. Por isso eu adoro a palavra desafio. Um problema para mim não existe. Para mim sempre existe um desafio. Um desafio, ele me desafia, ele me coloca na parede para eu fazer a primeira coisa. Para eu desenvolver o meu poder de criatividade, o meu poder de inovação. Inovação. E eu quero te dizer, quem aqui entrou nessa tempestade ocasionada pelo coronavírus, e quem aqui descobriu um monte de coisas que você não sabia que você podia fazer, não sabia que você era tão criativo, ou você recebeu tanta ferramenta criativa do seu mentor, da sua empresa. Nós da Mary Kay, eu nunca vi tanta ideia criativa como agora. Por que a gente não pensou antes nisso? Por que a gente não... Muita gente que fala assim, caramba, por que eu não pensei quando eu estava lá grávida, que eu não podia sair de casa, que eu estava com meu bebê? Por que eu não pensei nisso? Porque a gente se acomoda, né? Então a primeira coisa é criatividade. Criatividade é a mesma coisa de inovação. A primeira coisa que você tem que colocar hoje no seu trabalho, seja o que for, é como está o meu nível de criatividade, meu nível de inovação. E aí a gente volta para um ponto que a criatividade e a inovação não nasce no coração, nasce na mente. É aqui onde nós formamos tudo aquilo que é de saídas, é as saídas. Criatividade, anota aí, criatividade e inovação é uma saída. É uma saída. Quando eu estou falando para você, seja criativo, não é para você abandonar o barco, meu amor. É para você achar uma saída com o que você tem. Porque abandonar o barco e esperar que outro chegue é a coisa mais fácil. Mas geralmente seria o ideal. Mas o ideal geralmente é irreal. Então a primeira coisa é, o que eu tenho aqui, eu preciso criar uma nova saída. E para criar uma saída, não é no sentimento, é na mente. E aí a gente volta de novo para a mente. Volta de novo para a mente. Esses são... Lembra que eu falei 3 pilares? Primeiro eu estou falando da criatividade. E volta para a mente. Mas o segundo pilar, hoje, para você entrar numa cadeia... Quem quer aqui entrar numa cadeia econômica que está sendo gerada nesse momento? Alguém quer, alguém precisa, não é nem querer. Alguém precisa participar de uma cadeia de troca de moeda, aquilo que você tem com o que o outro tem. Alguém aqui precisa disso? Todos nós precisamos, meu amor. Quando você vê essa cadeia, você precisa entrar dentro dela. E o que te faz entrar dentro dela é o quê? O teu poder de criatividade. O que você vai colaborar com isso. Segunda base é participação. Anota isso.
Não adianta ser criativa e ter inovação, ter aquela ideia, aquela porta, aquele caminho, se você não decide, se você não quer, se você não tem a valentia de dizer eu quero participar. Muitas pessoas se colocam como observadoras. E muita gente fala assim, né? Muitas pessoas veem a oportunidade de passar e não pegam. Outras pegam, como eu costumo dizer. Oportunidade não se perde, ela apenas passa de mãos. Ela está passando num tubo aqui, ó. Não é a oportunidade que tem que vir até mim. É eu que tenho que me jogar dentro, participar. Muita gente se afastou totalmente, se isolou. Ok, já passou esse momento de isolação? Era necessário para você curar e equilibrar algumas coisas pessoais? Ok. Mas agora eu preciso ter, além da criatividade, eu preciso ter o meu poder de participação. De eu dizer, eu tenho algo para trocar com você. Eu tenho uma competência né, que eu desenvolvi. Eu tenho uma coisa bacana que eu acho que pode te ajudar e eu estou precisando que você me fale o que você quer. Participação. Mas para você gerar para você querer se inserir em alguma coisa de novo, não nasce no sentimento, não nasce no coração, de novo nasce na cabeça. Em tudo aquilo que você acredita sobre você. Muitas pessoas saem fora e ficam na expectativa e estão na observação. Não é porque não acreditam naquela cadeia de participação, naquele projeto, naquele produto. É porque simplesmente ela não acredita nela. É porque ela realmente está ainda com aquela, mesmo que cresceu, ela tem um poder absurdo, mas colocaram uma corda no pé dela e ela ainda remete àqueles primeiros 6 anos, porque do 0 aos 6 anos que nós efetivamente somos programados na nossa né, no nosso subconsciente, né? A gente chama de no nível teta, enfim. Isso a gente vai falar um pouquinho depois, eu vou comentar um pouquinho. Não sei se vocês gostariam de saber disso, né? Que é como se fosse um estado hipnótico que a gente chama, né? Que é a observação. Por isso que se fala que até os 6 anos é que você tem efetivamente o mais profundo em programação é até os 6 anos. Então, a participação, de novo, é o poder de você acreditar em você. Porque você pode ter a melhor cadeia onde está havendo troca, mas você não acha que você é suficiente. Você não acredita em você. E de novo a gente volta para a mente. Caramba, Lu. Caramba, Lu. Pensei que você viesse falar um pouquinho melhor, se o produto era um pouquinho melhor. Meu amor, o produto não mudou. O produto não muda nem na tempestade, nem na bonança. O produto não muda. Quem tem que mudar é o veículo, que somos nós. O terceiro pilar sobre esse momento em que estamos, lembra? Criatividade, participação e o último é cooperação. Cooperação, essa é a linha hoje de troca. É a linha mais rica e milionária que há. É quando você insere nas tuas competências, naquilo que você trabalha, você insere também cooperação. Cooperação. Eu participo, mas eu não vou participar e vem a mim nosso reino e fica com aquelas, né? Sabe o que é isso? Porque tem muita gente que está como parasita dentro de um sistema de ganhos. Sabe quem que é um parasita? Um parasita é aquele que fica dentro de um sistema vivo. Ele não dá absolutamente nada de bom para aquele corpo onde ele é hospedeiro. E ele só pega os nutrientes, a parte boa. Ele está lá como parasita, né? Esperando que alguém dê algo. Não adianta você só participar, você vai ficar com o resto. Muita gente entra num projeto, entra numa ideia, entra num canal de troca de moedas, de competências, e só quer participar, mas não quer cooperar. Isso está na Bíblia, meu amor. Cooperação. A palavra hoje é cooperação. Criatividade, participação e cooperação. O que você está dando para aquela cadeia? O que você está dando com o teu público? Quem é teu público? Quem são teus clientes? Ou você está, venha para nós, venha para nós, venha para nós. Meu amor, é cada vez... isso já estava acontecendo. Mary Kay Ash, que é essa empresa que eu amo e com quem eu trabalho, essa empresa trabalha... Mary Kay Ash, que era uma mulher extremamente visionária, ela já sabia disso há muito tempo atrás, há 64 anos.
Há 57 anos, quando ela criou essa empresa, ela colocou essas 3 bases. Olha que interessante. Ela colocou criatividade, porque é a venda direta, só que ela criou uma empresa extremamente criativa, onde todo mundo vendia através de um catálogo, mas ela criou festas, ela criou criatividade, ela nos deu uma receita e você cria em cima dela. Ela nos deu, sim, que dentro de um sistema de ganhos, teríamos que ter a participação. E muita gente entra nesse negócio chamado Mary Kay em outras cadeias e só quer participar. Nem participa, só quer observar. Quando eu aprenda, quando você me dê atenção, quando você me ensine tudo, quando você ligue para as 20 pessoas, quando você faça por mim, quando você me garantisse que isso vai ser vendido, quando você faça o pedido para mim, quando eu tenha alguém que me apoie, quando eu tenha dinheiro, quando eu tenha tempo, eu participo. Não adianta, meu amor, por isso que muita gente não se desenvolve. E não vai se desenvolver aqui nem nenhuma cadeia de troca de moeda de competências.com.br. Desculpa ser tão direta assim. E ela colocou também a cooperação. Ah, não, é porque a outra está crescendo, não é na minha casa que vai chegar o carro rosa, é na garagem dela. Cooperação, meu amor. Esse é o sistema básico de negócios milionários. Esse é o sistema básico de negócios milionários. Desenvolvimento de competências. O que você tem para me oferecer? Você é interessante ou você é interesseira? É muito diferente. Interessante é um sistema vivo que dá alguma coisa. Interesseira é um parasita. Uma hora é colocado para fora daquele sistema. O que você tem para me oferecer de competências? Como é que eu posso? Lembra do Senhor dos Talentos, para quem assistiu minha última live? É alguém que está sendo vista como puta que pariu, essa pessoa, preciso ter essa pessoa na minha cadeia de troca. Isso, eu preciso, puta que pariu, essa pessoa aí é produtiva. Olha, essa pessoa colabora. Ou você é parasita, meu amor? Desculpem, mas é papo reto e direto. E de onde vem tudo isso? Cara, é daquilo que a gente tem na nossa cabeça. O fato de você não se colocar, e isso que eu vou debrulhar durante essas lives, tudo, cara, vem tudo daqui, vem tudo daqui, vem tudo daqui. Por isso é tão importante nesse momento você não é reprogramar, é transformar as tuas crenças. Eu não acredito mais em reprogramação, é isso, eu vou explicar depois. Eu tô falando outra coisa, eu falo outras coisas, né? Eu já falei sobre isso. Eu não acredito em reprogramação, eu acredito em transformação, porque geralmente, às vezes, reprogramação, às vezes as pessoas confundem com mudança e melhora. Melhora e mudança não quer dizer que você não vai voltar a fazer aquilo. E quando você transforma efetivamente, é que reprogramação pode ser isso, mas eu acho que é mais forte. Acho que temos que ser transformados. Quando você é transformado, quando você é nova criatura. Sabe o que é nova criatura? É uma nova pessoa, não uma versão melhorada. É nova. Nova criatura. A Bíblia diz assim, e sereis uma nova criatura. Não fala assim, olha, você vai ser melhoradinho, tá bom? Vou trocar. Não, meu filho, você foi outra. Olha, oi, prazer, tudo bem? Quem é você agora? E eu acho que esse vai ter que ser o momento mais importante para fazer isso. Mas tem que fazer uma transformação na sua mente. Porque é isso que eu quero te explicar um pouco nas próximas lives. O quanto estamos doentes mental. Quando eu falo mentalmente, depois passamos para o ponto de emocional. O emocional é depois do doentes mentais, no sentido não de problemas, mas de doenças mentais, de programações brutais que foram feitas entre os 0 e os 6 anos. Por isso, quando a gente diz que um dos mais grandes, os sentimentos mais profundos de insegurança ou de confiança são gerados quando você está junto com seus pais, em casa, dos 0 a 6 anos. Isso a gente vai ver nas próximas, se vocês quiserem, se vocês aguentarem. Então, meus amores, eu quero que deixar nessa primeira parte que era comigo, essas 3 palavras para você. Você faça uma autoavaliação de como você está na tua criatividade, de como você está no teu nível de participação daquele meio onde você está, e como você está no seu nível de cooperação.
Você é interessante ao ponto de eu observar para você e falar assim, vem cá que eu vou dividir a riqueza que eu tenho. Pega aqui, me dá a sua riqueza, porque sua riqueza vale ouro. Vamos multiplicar junto. Vamos multiplicar junto. Como você está o seu nível de cooperação? Cara, esse cara não é aquele que eu carrego. É aquele cara que anda junto. Meu amor, tem gente que está sendo descarregada em crises, em tempestades. Tem gente que você tem que descarregar, jogar fora. E tem gente que está sendo descarregado porque nem assim tá amarrado em pauzinhos. Que bênção já o que foi esse coronavírus. E bom, para os nossos últimos 10, 15 minutos aí dessa live. E eu quero, no final eu quero deixar um versículo como eu sempre faço, antes que minha convidada encerre. E depois que ela encerrar, eu vou deixar um versículo como é que eu faço. E eu quero convidar aqui uma pessoa que trabalha muito com isso, né? Uma entendedora dessa parte de se voltar para dentro, de se conhecer. E eu falei isso, né? Na live de ontem com ela, né? Que quais são os 10, não sei qual é a sua lista, dos 1000 lugares incríveis para conhecer. E eu queria que você colocasse lá em primeiro lugar, ali, a si mesmo. É o momento de se conhecer, de se voltar para si, para poder tirar algumas coisinhas que a gente precisa ser transformadas a nível mental, para toda essa cadeia poder fluir com muito mais facilidade. Por isso eu vou convidar ela aqui, Lisandra Arita, uma mulher que trabalha com desenvolvimento pessoal há muito tempo, e ela vai trazer muito valiosa neste momento em que muitas de nós nos encontramos aí em casa, estamos aí buscando entrar nessa cadeia, mas que às vezes a parte mental, que gera a parte emocional, tem. Bem-vinda, Lisandra. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui. É um prazer, de verdade. Você sabe quanto eu admiro o seu trabalho, né, da área de treinamentos. Uma pessoa extremamente coerente, correta naquilo que desenvolve. Eu já acompanho há um bom tempo de longe o teu trabalho. Assim, eu costumo acompanhar, eu sou muito de observar, né? E por isso que eu queria muito te trazer nessa manhã aqui. Seja bem-vinda. A gente é todo ouvidos para você. Obrigada pelo convite, obrigada pela sua força que você tem, né? A energia que você tem, tá de parabéns. E é sempre bom poder passar tudo que a gente sabe para as pessoas. A primeira coisa que eu adorei essa live, parabéns pela sua live, das suas dicas também quero usar. E só para a gente falar de ansiedade, né, que é o momento que a gente está vivendo é essa ansiedade. E o que mais a gente trabalha com a ansiedade é a gente não sofrer pelo futuro. Então, a gente diz que na linha do tempo, né, o passado a gente reprograma e trata dos nossos traumas. O futuro é uma questão de planejamento. A gente precisa planejar o futuro. Não necessariamente vai acontecer exatamente do jeito que a gente planejou, mas para a gente ter um norte. E a gente tem que viver o momento presente. As pessoas ansiosas não conseguem treinar todos os dias, viver o hoje e o momento presente. O aqui e agora, né? O aqui e agora. Na verdade, ela já está sofrendo pelo que vai acontecer daqui um ano, daqui um mês, daqui um dia. E aí ela não consegue focar naquilo que de verdade ela está vivendo. E por isso ela não consegue ser feliz. E para a gente conseguir viver o aqui e o agora, a gente precisa administrar e gerenciar o nosso estresse, a nossa ansiedade. Então a gente precisa ter flexibilidade. O que é flexibilizar? É a gente conseguir, de alguma maneira, controlar esses pensamentos, dar saída para os nossos pensamentos. Porque se eu penso em algo triste, em algo negativo, e que tudo vai acontecer de ruim na minha vida, eu vou me sentir assim. Eu acredito nisso. E aí eu vou me comportar como? Como uma pessoa triste, como uma pessoa fracassada, como uma pessoa. Agora, se eu penso em algo, ou me lembro de algo que eu vivi, que eu enfrentei, que eu fui corajosa, que eu resolvi um problema na minha vida, é assim que eu me sinto, que eu consigo, que eu posso, que eu resolvo. Que nem ontem você falou que eu decido, né? E aí, com certeza, as suas ações vão ser muito mais motivadoras.
Outra coisa muito importante na hora de gerenciar esse estresse, e aí por isso que eu vou sofrer menos lá na frente, é o quanto eu consigo resolver os meus problemas, o quanto eu consigo adaptar e arranjar saída para os meus problemas. Criatividade, então, né? Sim, perfeito, a criatividade, inovação, porque enquanto eu não encontro saída para aquilo que eu estou sofrendo, eu continuo sofrendo. Uhum. Não importa nem que, que essa saída seja, por enquanto, eu não tenho que resolver. Mas eu tomei uma decisão naquele momento, que não tem uma saída, por exemplo. Né? Mas a gente sabe que com a criatividade a gente sempre encontra uma saída. Talvez não a que a gente deseja, como você disse, o ideal. Mas a gente encontra para nem que for mudar 0,1%, mas a gente consegue mudar. E outra coisa importante é ser otimista. As pessoas são muito negativas. E aí, quanto mais negativa eu sou, que as pessoas falam, eu não vou conseguir, eu não encontro uma saída. Elas gostam muito de usar a palavra eu não consigo, eu não sei. Então, se eu continuar sempre e dar esse comando para minha mente, para o meu emocional, eu não encontro uma saída. O meu inconsciente bloqueia, a minha mente bloqueia. E aí ele não encontra uma saída para aliviar essas questões de ansiedade. A maior parte das pessoas que sofrem de ansiedade, elas acham que elas não vão encontrar a solução do problema. Por isso que elas sofrem. Por isso que elas se Estão tão paralisam. enterradas, né? Estão tão enterradas que elas não conseguem ver, né? Não conseguem ver. E aí elas começam a sofrer por algo. Esse sofrimento vai aumentando de um tanto. E eu falo assim: olha, tem gente que sofre 1 ano. Aí eu falo: qual é o objetivo, Lisandra? É eu não ter mais esse sofrimento? Ou eu não ser mais ansiosa? Ou eu não ter mais medo? Eu falo: não. De 1 ano você consegue parar de sofrer e sofrer só 6 meses? De 6 meses você consegue treinar, sofrer 1 mês? Né? E ter a tomada de decisão 1 dia, 1 hora. Então, quanto mais eu vou diminuindo esse tempo, porque as pessoas têm uma ilusão de achar que eu sofro para tomar uma decisão 1 ano. Então, ele acha que vai conseguir treinar isso depois em 1 dia. Não vai. Não vai. E aí ela já começa a ficar ansiosa que ela não consegue. Então, eu sempre digo assim, ó, a meta agora é fazer isso na metade do tempo. E quanto mais ela for diminuindo esse tempo e treinando, ela vai ficando mais, vamos dizer, experiente, forte, para diminuir esse tempo e tomar as decisões com mais agilidade e rapidez. E é claro, ela vai sofrer muito menos. Uhum. Eu acho que você falou sobre essa ansiedade, o que faz muita gente, inclusive, não enxergar essas oportunidades de troca. Essas oportunidades de que ela tem, enquanto ela está sofrendo pelo que não tem, ela não consegue ver o que tem e o quão importante é isso, né? E eu vejo muita gente que tem muita coisa dentro de casa, né? Por exemplo, no nosso negócio Mary Kay, né? Eu vou dar um exemplo rápido. Quem aqui das consultoras aqui tem produto em casa? Quem aqui tem produto em casa? Quem aqui tem os seus produtos de beleza Mary Kay em casa? Cara, ela tem dinheiro em produto. E como ela está tão ansiosa, como ela está tão desesperada, como ela só consegue ver o valor do que ela tem que pagar mês que vem, ela não consegue ver o hoje. Ela não consegue ver o produto. E teve gente que, como estava tão mais lotada de medo, que nunca nem teve. Ela precisa de dinheiro, mas ela não está nem afim de ter o que vai gerar o dinheiro. Né? Por exemplo, enxergar hoje, o que a Arita Treinamentos tem? Eu tenho coisa que vale, mas você está preocupada, meu Deus do céu, mas e aquele curso que eu não fiz online, que é aquele curso que eu tinha marcado presencial? Mas não é hora de você pensar nisso, é hora de pensar o que eu faço com o que eu tenho. E muitas, né, o capital, na verdade, o capital para trabalhar é a competência que você vai aplicar naquilo que você tem. E a ansiedade é um dos maiores roubadores que tem de grandes trocas. E é exatamente o que você está falando na live. As pessoas não querem sair da sua zona de conforto. Não querem sair daquela forma que elas pensaram até agora. Então, elas pensam só como presencial e elas não conseguem encontrar uma saída de como elas vão fazer isso online. Né? Ou como que elas vão fazer isso com as pessoas não conversando, não fazendo uma visita. Como que eu faço isso agora, Lisandra?
né? Eu não consigo pensar de outra forma. Mas se ela agora ela pensar que agora só pode fazer online, talvez ela encontre uma nova saída para ela, além de ser presencial. Olha só, a cooperação, inclusive, nesse momento inteligente de muita empresa que está fazendo e muito empresário, é porque eu não vou dividir o meu lucro com você para nós duas gerarmos economia entre nós duas. Outra coisa, olha só, eu tenho meu projeto, eu preciso fazer ele girar, você tem algo que você pode trocar comigo. Uma parte, eu vou pegar o meu lucro, eu vou pegar uma parte e vou ajudar quem não tem, uma obra social. Gente, é tanta coisa nesse... Porque hoje em dia o que manda é cooperação, mas as pessoas não estão... Porque a pessoa está tão ansiosa com o que não tem, que ela, o pouco que tem, ela acaba enterrando ainda mais. Então, acho que assim, a ansiedade é algo que as pessoas precisam trabalhar, precisam, às vezes, de uma ajuda externa para poder trabalhar isso, desenvolver alguns gatilhos, né? Eu, quando estou muito assim, ansiosa, estou muito ansiedade, porque somos normais, nós somos pessoas de emoções, né? Nós somos pessoas, graças a Deus, senão nós seríamos psicopatas, né? Se a gente não sentisse emoção, seríamos pessoas psicopatas, né? Sem sentimento nenhum. E quando isso vem, eu tenho minhas ferramentas, né, Elisandra? Não sei se são as corretas, mas servem para mim. Que eu abri o meu vinho, eu entro no meu chuveiro, eu molho a cabeça, eu grito, eu xingo, eu choro, mas eu coloco aquela música para chorar mesmo, sabe? Desafoga tudo. Em vez de né? Porque a gente quer descontar nos outros, né? Aí eu pego minha taça de vinho, eu vou lá, mas eu choro, eu grito, eu xingo, porque eu tenho minha coisa que eu xingo. Ai, me sinto muito mais leve. Eu saio e parece que você equilibra a música, né? Então, isso não é mal, isso não quer dizer que você é pior do que ninguém. É tua forma de... São estratégias. E analisar, talvez outra pessoa tenha outra coisa, né? Mas a gente não pode achar que a ansiedade é só uma coisa ruim. A ansiedade faz também a gente correr atrás dos nossos projetos. Porque exatamente. Quem não é ansioso não realiza suas metas e seus sonhos. Verdade, Então, verdade. a gente entender os dois lados dessa ansiedade. Tem ansiedade que faz a gente ter tantos medos que a gente fala, o monstro fica maior do que a gente e aí a gente se paralisa. Mas tem uma ansiedade que nos impulsiona para frente. Então, essa ansiedade que faz a gente criar um monstro maior do que a gente pensa que a gente é capaz, isso sim é ruim. Então, por isso que a tomada de decisão, quanto menos tempo você ficar sofrendo, menor esse monstro vai ficando dentro de você. Né? Eu faço a gestão da minha ansiedade, não a ansiedade faz gestão de mim. Né? Perfeito. É você tomar isso, né? E a gente volta para essa parte da sua mente. E é claro que, sem dúvida alguma, a gente entender da onde que vem todos esses medos, né? Então, às vezes, quem está agindo não é o meu adulto hoje. Nós temos, às vezes, uma criança muito acuada, com muito medo, que foi muito reprimida. E talvez ela que está nesse comando. Então, eu preciso entender que, às vezes, eu não sou mais aquela criança. Essa criança cresceu. E ela tem outras habilidades, outras competências, e ela tem outras ferramentas hoje. Mas eu ainda fico me sentindo como se eu fosse aquela criança com medo. Soltar a corda da pata do elefante, né? Exatamente. Mas que corda é esse? Às vezes não é você sozinho que você consegue chegar nisso, né? Por isso, os conselhos bons. Tem um provérbio que eu já quero deixar aqui. Ai, cadê que eu anotei aqui? Que fala assim, está em Provérbios 11:14, para quem quiser anotar. Eu sou uma estudiosa da Bíblia, Lisandra, eu sou apaixonada porque acho que para mim a Bíblia assim, é uma coisa tremenda de vida. Diz assim, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Isso diz em Provérbios 11:14. É a gente também entender o momento que a gente precisa de alguém, conselho sábio, não é qualquer conselho, para te ajudar te ajudar a gerenciar algumas coisas que não estão fazendo, né? A gente tem que tomar cuidado, que se a pessoa tem mais medo do que você, talvez o conselho dela vai fazer você desmotivar você do que motivar, né? Ou deixar você até mais ansiosa. Com certeza.
Lisandra, eu queria te agradecer Ai, teu obrigada, tempo, que eu Lu. sei que é extremamente precioso para você, para vir aqui enriquecer a Mary Kay, né? Tem uma filosofia que enriquecer a vida das mulheres. É quando eu coloco e deposito algo na vida dela que vai enriquecer como um todo. E eu tenho certeza que você enriqueceu a nossa vida hoje. Só posso te dizer 3 palavras para você. Obrigada, obrigada, obrigada. E que eu tenho certeza que tudo isso aqui vai ainda mais multiplicar e mostrar a importância do teu trabalho e do trabalho que você realiza com a Arita Treinamentos, de qual eu sou admiradora, viu? Meu muito obrigada. Quem quiser Obrigada, Lu. seguir, gente, siga a Arita, ela sempre dá também lives no Instagram dela, tem um trabalho muito bacana para te ajudar nessa parte de ansiedade, nesse momento de organizar aí essa rotina, e ela está fazendo ela tá fazendo uma grande contribuição para muitas pessoas. Obrigada, Lu, Lisandra. obrigada, obrigada por tudo, obrigada pela sua coragem, obrigada pelo convite e que a gente possa Sempre. ajudar cada vez mais as pessoas e com certeza isso realmente a gente está colaborando com todas elas, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Um Beijo, beijo. tchau. E, e, e para encerrar, meus amores, eu quero deixar de novo essas 3 palavras para você. Criatividade. Agradeça para quem está te dando muita criatividade. Eu sei que vocês estão recebendo muita criatividade, muitas opções novas. Mas não adianta você só ser criativa e você ter essas inovações, você precisa participar. É Lisandra Arita, é Arita Treinamentos. E mais agora, você precisa se jogar para participar. Muita gente saiu dos grupos de trabalho porque precisava desse time. Você pode se permitir continuar de fora só observando ou você precisa participar? E por último, o que você tem para cooperar? Ou você empurra ou você vai ser empurrado. Ou você soma e multiplica ou você vai ser tirado. Você é interessante ou você é interesseira. E a gente vai desmiuçar um pouco tudo isso nas próximas lives. Fiquem atentas aqui toda terça-feira, tá bom? Um beijo e até a próxima. E se alguém quiser compartilhar com alguém essa live, se fez sentido para alguém, fiquem à vontade para compartilhar. E nos vemos na próxima terça-feira para a gente continuar isso aqui. Tchau, tchau.